A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, que diz assim: O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. O título da nossa reflexão é Vozes. E eu começo essa reflexão com uma indagação. A que tipo de voz você está dando crédito? A voz que você ouve está te orientando? Está te animando? Está te impulsionando? Ou está te acusando? Está te colocando para baixo? Existem vários tipos de vozes. Existem vozes que trazem medo, desconfiança, ansiedade, dúvidas, intimidação, desânimo, angústia, pessimismo. Traz também orgulho, soberba, autossuficiência, baixa autoestima, etc. Eu costumo dizer que essas vozes representam os barulhos do mundo. São ruídos que tentam colocar as nossas vidas num patamar inferior e muitas das vezes nos impedem de avançar e nos colocam às vezes paralisados ou retrocedemos. Porém, de outro lado, existem vozes que trazem alegria, paz, motivação, ânimo, coragem, amor, justiça, conforto, consolo, fé, otimismo. Na verdade, caro ouvinte, nós que escolhemos a que tipo de voz daremos crédito. É uma decisão. O versículo base da nossa reflexão trata de Samuel, uma criança que estava sob a responsabilidade do sacerdote Eli. Ele foi consagrado a isso. Mas antes de falar de Samuel, é importante voltarmos um pouco no tempo para falar de sua mãe e de como ele foi parar no templo como uma criança consagrada a Deus. Eucana possuía 2 esposas, diz a palavra, Penina e a preferida dele, que era Ana. Penina tinha muitos filhos, porém Ana era estéril. Devido a essa esterilidade de Ana, Penina provocava pelo fato de Ana não poder dar filhos ao seu marido. Essa era uma situação difícil, principalmente à época. Essa era a situação difícil que Ana estava passando, pois sofria um preconceito social por ser estéril. Enquanto Ana deu crédito à voz de Penina, que podemos dizer aqui que era sua rival, ela sofreu, vivendo uma vida angustiada, uma vida deprimida, uma vida amargurada. E isso ocorreu, caro ouvinte, por muito tempo. Mas um dia, Ana decidiu dar ouvidos à voz da fé. A voz da fé naquele que tudo podia fazer por ela, pelos seus sonhos e desejos, ou seja, o Senhor Deus Todo-Poderoso. A partir desse momento que ela decidiu orar para que Deus ouvisse a sua voz, clamando por um milagre. E nessa oração, Ana disse que consagraria o seu filho ao Senhor para servi-lo para sempre. Diante disso, caro ouvinte, Deus ouviu a voz de Ana e a concedeu um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. A palavra diz que Samuel foi um dos grandes profetas que Deus levantou nessa terra. Imagina se Ana tivesse paralisado por causa da voz contrária de Penina. Samuel não existiria. E hoje, com certeza, não estaríamos nós refletindo acerca dele num livro que foi escrito por ele para a glória do Deus Pai. Mas ela decidiu dar ouvidos à voz que realmente fez a diferença. E eu digo para você que continua fazendo hoje, que é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz que direciona, é a voz que consola, a voz que conforta, que encoraja, que chama a atenção contra o pecado. É a voz que anima, é a voz que dá esperança, inspira, sinaliza algo, dá sentido à vida, motiva, livra, cura, promete, restaura e assim vai. O Senhor fala de diversas formas,
Deus é ilimitado em sua soberania e governo. Ele age falando e mostrando aquilo que ele quer mostrar pelo seu poder, pela sua soberania. Então ele fala de diversas maneiras, da maneira que lhe apraz. Porém, é interessante frisar aqui que a principal forma dele falar conosco é por meio da sua própria palavra, a Bíblia Sagrada, que hoje está disponível para mim e para você. E nós temos essa liberdade em nosso país de ter acesso à palavra, de ter acesso à Bíblia. Tem muitos países pelo mundo que o cristão ou aquele que quer se aproximar de Deus não tem acesso à palavra. E se porventura aparecer com um exemplar da Bíblia Sagrada em alguns locais deste mundo, a pessoa pode, inclusive, ter a sua vida retirada. É por intermédio desta palavra, por intermédio dela, que o Senhor, Ele fala conosco e mostra que a essência desta palavra chama-se Jesus Cristo. A palavra viva, a voz viva que veio a esse mundo para ensinar, ou seja, colocar a sua voz para que todos escutassem. Veio a esse mundo para nos resgatar, pagando um alto preço por nós, entregando a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a rica oportunidade de um dia vivermos eternamente com Ele. Esse mesmo Jesus, caro ouvinte, disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, que significa, mostra que os seguidores de Cristo, que nós que buscamos a presença de Jesus, o que hoje nós chamamos de cristãos, reconhecem a voz do Mestre, a voz de Jesus, e o seguem, ou seja, obedecem, porque conhecem a voz do seu Mestre, do seu Senhor. Jesus, por ocasião da tentação no deserto, deu ouvidos à voz do Pai, por meio da palavra. Lá diz, na tentação, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo respondeu, ouvindo a voz da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a tentação continua, se és Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito também, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, usando a voz da palavra, disse, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E continua a tentação. Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus Cristo, ouvindo a voz da palavra, disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E quando nós voltamos para o texto base dessa nossa reflexão, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel, disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus chamou a Samuel por 4 vezes. Após a terceira vez, a palavra diz, no versículo 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E isso foi a explicação, foi o impeditivo para ele não conseguir reconhecer a voz de Deus. Isso caracteriza que a falta de intimidade com Deus, caro ouvinte, dificulta, ou melhor, impede de reconhecermos a sua voz. O conhecimento acerca da palavra de Deus e a busca em oração, unindo esses dois, são as únicas formas de conhecermos a voz do Senhor, de conhecermos o Senhor e dessa forma ouvirmos a sua voz de uma maneira tão audível, sem ruídos. Cuidado com os ruídos que querem atrapalhar a voz de Deus chegar até o seu coração. Fique atento. Depois que o sacerdote Eli orientou o mancebo Samuel a forma como ele deveria agir quando ouvisse o chamado, Samuel, Samuel, eu digo para você que fez toda a diferença, essa orientação. Então Samuel, ele ouviu uma voz, a voz que orienta. A voz que orienta, a voz que indica o caminho, fez com que Samuel
realmente tomasse a atitude correta. E isso foi fundamental para que ele tivesse uma grande experiência com Deus. Ele ouviu a voz de Deus e respondeu: eis-me aqui, eu estou aqui te ouvindo. A partir daí, começou o seu ministério profético. E eu volto ao início, perguntando a você, caro ouvinte, a que tipo de voz você está dando crédito? Ouça hoje a voz do Senhor que diz para você, independente do momento em que você esteja vivendo. Preste atenção nos ruídos que querem atrapalhar estas palavras chegarem ao seu coração. Hoje, ouça a voz do Senhor que diz: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você é a coroa da criação, você tem valor. Eu sou o seu pastor, nada te faltará. Eu sou o Senhor dos exércitos, sou o Deus de Jacó, sou o seu refúgio. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Entrega o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu farei. Você pode todas as coisas porque eu te fortaleço, e assim vai. Todas essas vozes, todas essas palavras estão contidas na Bíblia Sagrada. E neste momento, eu não sei, eu gosto sempre de contextualizar aplicando a palavra de Deus. Nós estamos falando de voz. Quais são as vozes? Nós estamos dando ênfase à voz de Jesus, à voz do Espírito Santo, que diz para você: olha, quem disse para você que isso é impossível? Assim como eu fiz um milagre na vida de Ana, concedendo a ela o privilégio de ser mãe de um dos grandes profetas, ou seja, eu fiz um milagre na vida dela, por que eu não posso, diz o Senhor, fazer na sua vida? Esta é a voz que você tem que dar crédito. Não é a voz de autoajuda, não é a voz que diz: você pode, você é forte só por si. Não, você é forte porque Deus é que te faz forte. Você consegue porque Deus te faz conseguir. É essa fé que nos move, é essa voz que temos que dar crédito, a voz da fé, a voz que diz: você é capaz, você faça a sua parte. Ana fez, orou, fez um voto e o seu filho nasceu. Você quer ter êxito no seu lado profissional, como exemplo? Quer passar num concurso? Faça a sua parte e não dê crédito às vozes que dizem: você não é capaz. Porque o Senhor te faz capaz. Faça a sua parte, estuda, busca o Senhor, tenha fé, porque Ele vai abrir a porta para você. Seja um concurso público, seja um trabalho no meio privado, seja o que for no quesito profissional, Deus pode. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Mas também tem algo que nós temos que prestar muita atenção. Cuidado com os ruídos. Os ruídos, caro ouvinte, impedem você, nos impede de ouvir a voz de Deus, porque o pecado, ele coloca um tampão nos nossos ouvidos. O pecado atrapalha não só a nossa audição, mas também a nossa visão. O pecado é tudo aquilo que nos faz errar o alvo. É aquilo que o Senhor diz para nós: não faça isso, a gente vai e faz. É o pecado do adultério, da fornicação, da mentira, da glutonaria e etc. Tudo aquilo que nos faz errar. Deus está nos aconselhando, está nos orientando neste dia, dizendo: ouça a minha voz, não dê crédito aos ruídos. E o que faz ter ruídos em nossos ouvidos chama-se pecado, aquilo que nos afasta de Deus. E o Senhor hoje está dizendo: ouça a minha voz. Se você precisa retornar aos caminhos do Senhor, está desviado, retorne hoje. Se você nunca se posicionou diante de Jesus dizendo: reina na minha vida, se posicione hoje. De repente, existe algo em sua vida que você se afastou por uma decepção. Você teve decepção com os homens e acabou se afastando de Deus por isso. Não é justo. Ouça a voz de Deus dizendo: ou volte aos caminhos. Então, caro ouvinte, que neste dia você possa realmente dar ouvido à voz do Senhor, que diz para você: você tem valor, você é importante. Eu morri na cruz do Calvário, Jesus Cristo, por você, Jesus Cristo dizendo. E que você possa realmente tomar posse desta palavra, que falou muito ao meu coração.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração aquilo que precisa ser revelado e eu, pela limitação do tempo, não tive como falar. Mas Ele é expert de trazer à existência o que não existe. Que esta palavra possa falar ao seu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.